uma palavra, vai ser uma série de palavras que nós vamos ministrar sobre a presença manifesta de Deus, sobre a presença de Deus nas nossas vidas. E hoje eu quero continuar falando sobre isso, sobre a presença de Deus. Porque se existe algo que é importante para a sua caminhada cristã, é a presença de Deus. É você sentir, é você ter intimidade, é você ter comunhão com Deus, é você manifestar na sua vida a presença de Deus. Sem a presença de Deus, você pode ter muitas coisas, mas nada disso vai trazer satisfação para o seu coração. Você pode ter dinheiro, você pode ter uma família, você pode ter as melhores roupas, você pode ter as melhores coisas que esse mundo pode te oferecer. Mas sem a presença de Deus, a sua vida sempre será uma vida de insatisfação. Sem a presença de Deus na sua vida, mesmo com todas essas coisas que podem satisfazer algumas partes do seu ser, da sua alma, sem a presença de Deus, você sempre terá sentimento de que está faltando algo na sua vida. Porque dentro de mim e de você existe um lugar que foi feito para a habitação do Espírito Santo de Deus. E o próprio Espírito Santo é a presença de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? Eu queria que você abrisse, então. Nós vamos hoje focar em dois textos da palavra de Deus, lá em Êxodo capítulo 32, versículo 35, Êxodo 32, 35, e depois nós vamos ler o capítulo 33, do versículo 1 ao 16. Então, vamos lá, Êxodo capítulo 32, versículo 30. Olha o que diz aí. No dia seguinte, Moisés avisou ao povo: vós cometestes uma falta muito grave. Muda a versão, por favor, para mim. Coloca a outra versão aí. Você é Almeida 21. Você aí, ó. Almeida 21, A21 aí, ó. Aí tá nela aí, né? Amém. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: cometestes um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer expiação pelo vosso pecado. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: esse povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Mas agora perdoa-lhe o pecado, ou caso contrário, risca-me do teu livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. Agora vai e conduze esse povo para o lugar sobre o qual te falei. O meu anjo irá na tua frente, mas no dia da minha visitação eu os castigarei por seu pecado. E o Senhor feriu o povo por causa do que fizera com o bezerro de ouro que Arão havia fabricado. O Senhor disse a Moisés: sai deste lugar, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, e vai para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a tua descendência. Enviarei um anjo à tua frente e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vai para uma terra que te dá leite e mel, mas não irei no meio de ti, para que eu não te destrua no caminho, porque és um povo muito obstinado. Quando o povo ouviu esta má notícia, começou a chorar, e nenhum deles usou adornos, pois o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos israelitas, és um povo muito obstinado. Se subisse ao meio de ti por um só momento, te destruiria. Portanto, tira agora os teus adornos, para que eu decida o que farei a ti. Então os israelitas tiraram os seus adornos desde o monte Horebe e em diante. Moisés costumava pegar a tenda e armá-la fora, bem longe do acampamento. Chamou-a de tenda da revelação. Todo aquele que buscava o Senhor ia à tenda da revelação, fora do acampamento. Quando Moisés ia à tenda, todo o povo se levantava,
Cada um ficava em pé na entrada da sua tenda e contemplava Moisés pelas costas, até que ele entrasse na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem que estava à entrada da tenda, e todo o povo levantando-se adorava, cada um na entrada da sua tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Em seguida, Moisés voltava para o acampamento, mas seu auxiliar, o jovem Josué, filho de Nun, não se distanciava da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Tu me dizes que eu faça subir este povo, mas não me mostras quem enviarás comigo. Disseste também: Conheço-te por teu nome e achaste valor aos meus olhos. Se achei favor aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu-lhe: Eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Então Moisés lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como saber se achei favor aos teus olhos, eu e o teu povo? Por acaso não é por andares conosco, para que sejamos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da face da terra? Até aí. Amém. Eu queria explicar para você o contexto dessa história. Então aqui, Moisés ele estava 40 dias no monte falando com o Senhor. Já fazia 40 dias que Moisés ele não aparecia no acampamento, porque ele estava no monte. O Senhor estava lá ditando os 10 mandamentos para Moisés. E a Bíblia diz que o povo começou a ficar alvoroçado. O povo então começou a murmurar, começou a reclamar com Arão, porque o povo, eles tinham um objetivo, um alvo, eles queriam chegar na terra prometida, na terra que o Senhor tinha prometido para os seus antepassados, para Abraão, Isaac e Jacó. E ali estava se cumprindo a promessa de Deus na vida do povo de Israel. Só que com Moisés no monte, eles começaram a querer olhar para trás, a olhar para a sua vida, para a sua vida anterior, a olhar para o que eles faziam no Egito. Eles olhavam para o presente, olhavam para o deserto, não viam perspectiva, e eles começaram a olhar para trás. E aí eles começaram a pedir para Arão levantar um líder ali no meio deles, e pediram para Arão levantar um Deus para eles. E aí Arão pegou e falou: Tire todos os seus objetos de ouro, seus brincos, suas correntes, seus anéis, e eu vou jogar no fogo e vamos fazer um Deus para que nós possamos adorá-lo, e depois nós vamos ver o que fazer. E a Bíblia diz que eles jogaram todos aqueles pertences de ouro no fogo, e Arão foi lá, derreteu e fez um bezerro de ouro. E ali eles começaram então, a partir daquele momento, a adorar aquela imagem, aquele bezerro de ouro. E a Bíblia diz que Deus então lá no monte falou para Moisés: Moisés, desce, porque o povo já pecou, o povo está pecando, o povo está transgredindo aquilo que eu havia falado para eles, e eles estão levantando outro Deus para eles. E a Bíblia diz que Moisés e Josué desceram no monte, e quando chegaram no arraial, eles estavam em festa, celebrando, adorando e festejando aquele Deus feito por mãos humanas. A Bíblia diz que Moisés ficou tão irado que Moisés pegou e quebrou as tábuas que Deus tinha escrito para ele. E a Bíblia diz que Moisés chamou os levitas que não se dobraram diante daquele Deus, e aqueles levitas fizeram lá mataram alguns líderes que induziram o povo ao erro. E a Bíblia diz que depois Moisés foi falar com Deus, e Moisés falou primeiro com o povo, falou: olha, eu vou agora ter com Deus, para ver o que eu posso fazer por esse pecado que vocês cometeram. Vocês cometeram um pecado muito grande, e agora eu vou interceder a Deus a favor de vocês. E a Bíblia diz que Moisés vai até Deus, e Moisés ele ora, ele fala com Deus, ele pede para Deus, ele se coloca
como intercessor daquele povo. E Moisés chega ao ponto de falar para eles: olha, se o Senhor for exterminar esse povo, porque essa era a vontade de Deus, naquele momento, exterminar aquele povo e começar um novo povo através de Moisés. Mas Moisés, ele se coloca como intercessor daquele povo e ele fala: olha, se o Senhor for acabar com esse povo, então risca o meu nome também do livro da vida. Deus, ele não mudou de ideia, porque ele falou para Moisés: olha, eu risco quem peca contra mim do livro da vida. Somente quem peca. Ele não falou para Moisés que riscaria o nome de Moisés, porque Moisés não tinha pecado, mas aqueles outros que tinham feito pecado contra Deus, eles seriam julgados por Deus. E aí a Bíblia diz que Deus então fala para Moisés e para o povo: olha, continua no caminho que eu mandei, conduz o povo no caminho que eu mandei, até que eles cheguem à terra prometida. Agora, só que tem uma coisa: a minha presença não vai mais com vocês. Daqui para frente vocês vão sozinhos. Lembre-se, até então tinha uma coluna de fogo que clareava a noite para eles, e tinha uma nuvem que andava sobre eles durante o dia, protegendo eles. Eles estavam debaixo da presença de Deus. Então, daquele momento em diante, Deus falou: olha, porque vocês pecaram, a minha presença não vai ser mais com vocês. Agora eu vou enviar um anjo para levar vocês até a terra prometida. E aí Moisés, ele começa a falar com Deus e ele fala: Senhor, eu não vou sair daqui sem a tua direção, eu não vou sair daqui sem a tua presença. Não nos mande para lugar algum se a sua presença não for conosco. E aí Deus então, ele fala para Moisés: olha, Moisés, então tudo bem, a minha presença será com vocês. Então, se é isso que você está me pedindo, se é isso que você quer, a minha presença irá com vocês. Então eu queria, dentro desse texto, mostrar, essa aqui foi uma forma bem resumida, mas eu queria mostrar, dentro desses textos que nós lemos, algumas coisas importantíssimas para mim e para você, sobre a importância da presença de Deus nas nossas vidas. Então a primeira coisa que nós podemos ver aí, no capítulo 32, na parte aí, em que eles fazem um bezerro de ouro. Isso é importante, porque é importante nós atentarmos para isso, porque quando nós ficamos indiferentes à presença de Deus, como eu falei a semana passada, que tem muitas pessoas que são indiferentes à presença de Deus, elas não compreendem, elas não ligam, elas muitas vezes não percebem a presença de Deus, e elas ficam indiferentes à presença de Deus. E isso é um perigo muito grande, porque quando eu e você estamos indiferentes à presença de Deus, isso gera pecado. Pois olha só, Moisés, ele estava onde? Ele estava no monte, ele estava ali há 40 dias fazendo o quê? Na presença de Deus. O povo estava indiferente a isso. O povo de Israel estava indiferente que Moisés estava no monte na presença de Deus. E eles começaram então ao quê? Eles não percebiam isso, eles não percebiam a presença de Deus ali. Eles viam, eles sabiam que a nuvem estava sobre o monte, sobre a tenda onde Moisés estava. Mas eles estavam indiferentes à presença de Deus. E aí o que aconteceu? Eles começaram a criar um bezerro de ouro. Eles começaram a pecar. Então deixa eu te falar uma coisa: a importância da presença de Deus na sua vida é que, se você fica indiferente à presença de Deus, a consequência disso é você viver debaixo do pecado. A consequência de um cristão que não está percebendo, que não está presente, que não está sentindo, manifestando ou vivendo a presença de Deus, um cristão que está indiferente à presença de Deus, a tendência dele é pecar. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. E o importante é que o pecado, ele gera consequências. Então, quando nós estamos indiferentes à presença de Deus, nós vamos pecar. O que é que eles fizeram? Um bezerro de ouro. O que simboliza o bezerro de ouro?
para mim e para você. Um bezerro de ouro é aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas. O que é um bezerro de ouro para você nesse dia? Nesses dias, se você está indiferente à presença de Deus, tudo aquilo que tira você da presença de Deus. Talvez você pense que seja uma coisa muito simples, não seja um bezerro de ouro, mas pode ser. Qualquer coisa que te tire da presença de Deus é um bezerro de ouro. Olha só, eles fizeram um Deus para a vida deles, um Deus de brincos, pulseiras e pingentes. Brinco, pulseiras e pingentes, eles construíram um Deus. Uma coisa tão simples. Às vezes aquilo que você acha que não é pecado, é um pecado. Por quê? Porque está te tirando da presença de Deus. Não é a presença de Deus, não é Deus que se afasta de você, mas é você que fica indiferente à presença de Deus. Muitas vezes, seu bezerro de ouro, muitas vezes é um programa de televisão. Na hora de você orar, na hora de você buscar Deus, na hora de você estar na presença, você vai lá e está lá naquele programa de televisão. Te roubou a presença de Deus, o tempo de você estar na presença de Deus. Às vezes a presença de Deus é algo que você gosta de fazer. Você valoriza mais do que a presença de Deus. Às vezes pessoas te tiram da presença de Deus. Eventos te tiram da presença de Deus. Dinheiro muitas vezes tira você da presença de Deus. O trabalho muitas vezes pode ser o seu bezerro de ouro. Por quê? Porque você dá mais importância para ele do que para a presença de Deus. Então o bezerro de ouro simboliza tudo aquilo que te tira da presença de Deus. E aí eu pergunto para você, nesses dias, tem bezerro de ouro na sua vida? Tem alguma coisa que está tirando você da presença de Deus? Quer dizer que isso é pecado. E todo pecado tem consequências. Olha para o seu irmão e fala para ele: todo pecado tem consequências. Sabe por quê? Porque nada pode ser maior na sua vida do que a presença de Deus. Nada na sua vida pode ser maior do que a presença de Deus. Olha o que diz aí no versículo 2. Isso. Enviarei um anjo à tua frente. Moisés, ele sabia que nada na vida dele deveria ser maior do que a presença de Deus. Por quê? Porque Deus fala para ele: Moisés, a minha presença não vai ser mais com você, mas eu vou mandar um anjo. Um anjo vai com vocês. Tem gente que é doido para ver anjo. Tem gente que ora para ver anjo. Não tem problema nenhum. Eu já vi anjo. Eu já tive uma experiência com anjo. Mas tem gente que se contenta com uma simples experiência de ver um anjo. Tem gente que fica pedindo: Senhor, manda um anjo para me proteger, manda um anjo para me guardar, manda um anjo na minha casa. Oh Senhor, que os seus anjos acampem ao meu redor. Oh Senhor, que os seus anjos vão na minha frente. Tem gente que se contenta de ver um anjo. Mas Moisés não se contentou em ver um anjo. Moisés falou: não nos tire daqui se a tua presença não for conosco. Então anjo, simples fato de ver o sobrenatural, de ver anjos, para ele não significava nada. Outra coisa também, olha o que diz aí no versículo: expulsarei os cananeus, os amoreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. O que ele está falando aqui? Deus está falando: olha, vocês vão ter vitórias daqui para frente. Olha só, mesmo eles estando em pecado,
mesmo eles tendo feito coisa errada, Deus está falando, olha, vocês vão, eu vou continuar abençoando vocês. Vocês vão ter vitórias. E quando ele fala aqui amoreus, heteus, perizeus, heveus, jebuseus, cada um desses povos significa um tipo de pecado, significa um tipo de demônio, significa um tipo de situação que eles iriam enfrentar lá na frente. Mas Deus estava dizendo, olha, não tem problema, eu vou dar vitória para vocês. Aleluia. Tem muita gente dentro da igreja que só está atrás de vitória. Tem muita gente que negocia a presença por simplesmente ter uma vitória. Eu quero vitória, eu quero vencer, eu quero isso, eu quero ganhar, eu quero conquistar. Eu estou na presença de Deus, então eu tenho que conquistar. Moisés falou, não, eu não quero vitória. Não é só a vitória que eu quero, não é só vencer, não é só um anjo na minha vida para me ajudar. Não é só a vitória que eu quero. Vitória não é tudo na vida do cristão. O fato de você ser abençoado não significa que a bênção de Deus está com você, que você tem a totalidade da bênção de Deus. Eu conheço muitos crentes que recebem vitória e depois se afundam nas suas vitórias, e depois se desviam por causa das vitórias. Por quê? Porque ele só queria vitória. Ele só queria uma vitória, mas ele não se importou com a presença. Versículo 3, olha o que diz aí: vai para uma terra que dá leite e mel, mas não irei no meio de ti. Olha aqui para mim, Deus tinha prometido para eles uma terra onde manava leite e mel. Terra que mana leite e mel significa o lugar da promessa, significa um lugar de bênçãos. Deus falou para eles, olha, vocês vão para a terra que eu te prometi. Deus está falando para você, eu vou cumprir todas as promessas na tua vida, se você quiser. Eu vou colocar você no caminho de bênçãos. Mas para aquele que é um servo de Deus, que entende, que valoriza a presença, isso não é suficiente. Para muita gente isso é suficiente. Ter as bênçãos de Deus, receber as promessas que Deus fez na sua vida, isso já é suficiente. Mas para quem conhece a presença, isso não é suficiente. Aleluia. Moisés falou, não quero anjo. Moisés falou, não quero vitória. Moisés falou, não quero promessa e não quero bênção. Se a tua presença não for comigo, não me tire do lugar que eu estou. Aleluia. E você? E você? O que você tem buscado nesses dias? Tem buscado contato com o sobrenatural? O que você tem buscado nesses dias? Tem buscado vitórias? Tem orado para Deus te dar vitória? E você, o que tem buscado nesses dias? Promessas? Bênçãos? Isso não vale nada se não tiver a presença de Deus na sua vida. Isso não vale nada. Você vai continuar sendo pobre, cego e nu, mesmo que você alcance todas as bênçãos e promessas na sua vida. Você quer ver? Abre lá, antes de eu continuar, eu vou abrir um parênteses aqui. Abre lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Versículo aqui. Apocalipse capítulo 2. Versículo. Desculpe. Apocalipse capítulo 2, versículo. Deixa eu achar qualquer igreja aqui.
que Deus está falando com as 7 igrejas do Apocalipse. E para cada igreja, Deus tem uma mensagem. Deus fala sobre algo que eles possuem. E para cada igreja, Deus mostra o que eles têm feito e o que tem acontecido. E uma dessas igrejas, Deus fala: olha, vocês são ricos, vocês possuem bastante abastança. Aqui, achei aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, a igreja de Laodiceia. Olha só o que o Espírito diz: ao anjo da igreja de Laodiceia escreva o seguinte: a esta mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes, como gostariam que fossem uma outra coisa, uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, logo vomitá-lo-eis da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus. Portanto, olha só ao conselho que o Senhor Jesus dá a essa igreja: portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Olha só, aqui Deus mostra uma condição dessa igreja. Essa igreja, as pessoas, era uma igreja que, olha só, ele está falando: olha, vocês são ricos, vocês dizem: estamos bem de vida, vocês dizem: temos tudo o que precisamos. Aos olhos naturais, presta atenção, a essa igreja, a esse povo, aos olhos naturais, a esse tipo de gente, aos olhos naturais as coisas estão indo muito bem. Aos olhos naturais está tudo debaixo da bênção, estão sendo abençoados, não nos falta nada, nosso emprego é uma boa, a nossa família vai bem, olha, Deus está me conquistando, olha, eu estou melhor do que antes, olha, as coisas estão acontecendo. Isso aos olhos naturais, aos olhos deles, aos olhos daquela igreja. Mas aí Deus mostra aos olhos dele como que eles estavam perante Deus. E Deus fala para eles o quê? Olha, vocês não sabem que vocês são miseráveis, que vocês são infelizes, que vocês são pobres, que vocês são cegos e vocês estão nus. Deus fala para eles: olha, a aparente vitória que vocês acham que vocês estão tendo, espiritualmente vocês não são nada. Vocês estão cegos, vocês não estão enxergando que está faltando alguma coisa na vida de vocês, vocês não conseguem ver um palmo na frente de vocês. O Senhor está falando: vocês estão brincando com a minha presença, mas eu quero dar um conselho para vocês. Jesus fala: eu quero dar um conselho para vocês. Olha, eu aconselho que vocês comprem de mim ouro, roupas, para vocês cobrir a vergonha e colher, para que vocês possam enxergar as coisas como elas realmente são. E aí, olha só o que ele diz aqui. Deus diz assim, ó: escutem, no versículo 20, ele diz assim, ó: escutem, ei, escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que é isso? O que faltava para essa igreja? A presença. Aleluia. A presença. Aleluia. Jesus está falando: olha, eu estou aqui, eu estou falando com vocês. Olha,
Vocês precisam começar a enxergar direito as coisas espirituais. Vocês estão enxergando só o natural. Vocês têm abandonado a minha presença, têm deixado a minha presença de nada. Vocês têm achado que as coisas naturais estão bom demais. É isso aí, que vocês estão debaixo da minha bênção, só porque as coisas estão acontecendo na vida de vocês. Vocês precisam abrir os olhos. E ele fala: olha, eu estou aqui, a minha presença está aqui. Se você abrir o seu coração, a minha presença vai entrar. Aleluia. Eu vou entrar, eu vou falar com você, eu vou mudar a sua perspectiva de vida, eu vou transformar a vida de vocês. Ele está falando aqui: olha, eu cearei com vocês, vocês comigo. Nós vamos ter uma aliança, nós vamos ter uma intimidade, nós vamos comer junto. Vocês vão desfrutar da minha glória. Eu vou dar ouro, eu vou dar riqueza, eu vou dar uma veste nova para você, eu vou dar um colírio para você enxergar as coisas melhor. Por quê? Por que Deus está falando isso para essa igreja? Estou falando que essa é a nossa igreja, não, amém, irmãos? Estou dando um exemplo aqui. Agora essa carapuça aí para você, amém. É Deus falando com você. Amém. Aleluia. O que acontece aqui? Deus está tratando com um povo que estava interessado em ver anjos, que estava interessado em ter vitória, que estava interessado nas promessas e nas bênçãos, mas não valorizavam a presença. Presença. Porque sem a presença, você pode ter tudo, mas você vai continuar pobre, continuar cego, continuar nu. Sem a presença, você continua sendo nada. Então aqui, Moisés, ele sabia. Olha só o que diz, volta lá para o capítulo 33, versículo 4. Moisés, ele sabia tanto disso. E o povo, quando viu Deus falando isso, olha só o que o povo disse. Quando o povo ouviu esta má notícia, olha aí, começou a chorar e nenhum deles usou mais adornos. Olha aqui. Quando o povo ouviu falar assim: olha, vai um anjo com vocês. Olha, eu vou dar vitória para vocês. Olha, eu vou cumprir as promessas que eu tenho na vida de vocês. Não tem problema, só que a minha presença não vai com vocês. O povo tomou isso como o quê? Como uma boa notícia? Não! Eles tomaram aquilo como uma má notícia. Tudo que você vier a conquistar, tudo aquilo que você vier a realizar, tudo aquilo que você vier a fazer sem a presença de Deus, isso é uma má notícia. Não é uma boa notícia. Não é uma coisa boa. Ver coisas espirituais, receber vitórias, conquistas, promessas, bênçãos, sem a presença de Deus, isso é má notícia. Aí o que aconteceu? O povo descobriu. Eu oro para que você também tenha revelação nesses dias disso. O povo descobriu que todas essas coisas sem a presença de Deus não é bom. E aí o que eles fizeram? Olha o que diz aí. O povo começou a chorar e nenhum deles usou adornos. O que significa isso? Isso se chama arrependimento. O povo se arrependeu daquilo que eles estavam fazendo. E o que aconteceu? Eles não usaram mais os brincos, os colares, as pulseiras diante da presença de Deus. O que é isso? Arrependimento. O que eles fizeram? Deixaram de lado, presta atenção, deixaram de lado tudo aquilo que os afastava da presença de Deus. Eu estou falando para você
que usar um brinco, que usar uma pulseira, que usar um adorno é pecado, né, irmãos? Eu estou falando das coisas espirituais, daquilo que tira você da presença de Deus, daquilo que te afasta da presença. Eles deixaram de lado, eles pararam com aquelas práticas e eles começaram o quê? A valorizar a presença. Então Deus te chama, Deus nos dá a oportunidade, assim como Deus deu lá para a igreja de Laodiceia a oportunidade. Olha, aconselho que vocês comprem de mim ouro, que vocês comprem roupas e que vocês comprem colírio. O que é isso? Se arrependam, deixem as velhas práticas, as práticas pecaminosas, as práticas que afastam você da presença. Se arrependam e volte a praticar as primeiras obras. Aqui em Efésios capítulo 2, fala também da primeira igreja, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha várias qualidades. Deus falou: olha, eu sei das qualidades de vocês, eu sei que vocês odeiam os falsos mestres, que vocês põem à prova os profetas, os apóstolos, mas eu tenho uma coisa contra vocês, é que vocês deixaram de lado o primeiro amor. E aí ele fala: veja onde você caiu e volta a praticar o primeiro amor. O que é praticar o primeiro amor? O primeiro amor é você colocar Deus acima de tudo na sua vida, em todas as coisas. O crente, quando ele aceita Jesus, quando ele se converte, quando ele tem um novo nascimento, ele tem sede, ele tem fome de Deus, ele vai orar, ele vai buscar, ele vai jejuar, ele vai ler a Bíblia, ele quer mais de Deus, ele quer sentir a presença, ele quer sentir aquele fogo, ele tem uma intimidade, uma comunhão tamanha com Deus. Isso é o primeiro amor. Ele coloca Deus acima de tudo, ele larga o pecado, ele abandona coisas erradas da vida dele, ele vai colocando a vida dele cada dia mais diante de Deus e vai mudando, e vai sendo transformado, e vai tendo intimidade, comunhão com Deus. Quando ele vem para a igreja, ele chora, ele canta, ele se derrama, ele não tem limites, ele está em casa, ele sente a presença de Deus. Se deixar um novo convertido que foi realmente nasceu de novo, ele sai falando em língua na rua sozinho, as pessoas olham para a vida dele e veem transformação. Por quê? Porque ele quer e ele está cheio da presença de Deus. E aí Deus olha para essa igreja que tinha abandonado todas essas coisas, que tinha até umas práticas boas dentro da igreja, mas faltava para ela o quê? A presença, a intimidade, estar junto com Deus. Então aqui Deus chama o povo, se arrepende. Deus chama o povo a um arrependimento, a mudança, a transformação, a voltar a adorar, a voltar a ter comunhão, a voltar a perceber a presença de Deus. Próximo versículo. Pois o Senhor tinha dito a Moisés, disse aos israelitas: é um povo muito obstinado, se eu subisse no meio de ti, por um só momento te destruiria. Portanto, tira agora os teus adornos, para que eu decida o que farei de ti. Deus chama ao arrependimento. Ei, Deus chama ao arrependimento. Toda vez que nós saímos da presença, toda vez que nós trocamos a presença por alguma coisa, o Espírito Santo te chama ao arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de rota, mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de senhorio. Ei, mudança de senhorio. Arrependimento é eu estar indo para o caminho errado, eu parar, mudar a direção, o caminho certo. Arrependimento é eu deixar de fazer a minha vontade
para fazer a vontade de Deus. Arrependimento é eu deixar aquele que está sendo Deus na minha vida e colocar Deus no centro da minha vida. Glória a Deus. Arrependimento é eu lutar, eu ir contra a minha vontade, mesmo que eu sofra prejuízos, e fazer a vontade de Deus. Isso é arrependimento. Agora, qual que era o segredo de Moisés? Por que Moisés ele não aceitou trocar a presença de Deus por um anjo, nem por vitórias, nem por promessas e nem por bênçãos? Versículo 7, olha o que diz aí. Moisés costumava pegar a tenda e armá-la fora, bem longe do acampamento, e chamou a tenda de tenda da revelação. Todo aquele que buscava o Senhor ia à tenda da revelação, fora do acampamento. Pode passar aí. Quando Moisés ia à tenda, todo o povo se levantava, cada um ficava em pé na entrada da sua tenda e contemplava Moisés pelas costas, até que ele entrasse na tenda. Pode passar. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Olha aqui para mim. O que é a tenda? A Bíblia diz que Moisés, então, ele pegou e armou uma tenda fora do acampamento, fora do arraial. E todos os dias Moisés ia lá na tenda. Para quê? Para falar com Deus. Por quê? Porque a presença se manifestava na tenda. O que é a tenda? A tenda, aqui fala a tenda da revelação. Em outra versão da Bíblia fala tenda da congregação. A tenda é o lugar de comunhão. A tenda é o lugar da presença. A tenda é onde Deus se manifesta. Moisés, ele ia para a tenda para ouvir Deus falar com ele. O lugar de comunhão de Moisés com Deus. Todos nós temos uma tenda, temos um lugar de comunhão dentro de nós. A tenda, naquela época, Moisés colocou a tenda fora do arraial. Para quê? Por que Moisés colocou a tenda longe do arraial, longe da congregação? Porque Moisés não queria ter influência de ninguém quando ele fosse ter a presença de Deus, quando ele fosse ter com Deus. A tenda hoje é o nosso coração. A tenda hoje é o seu espírito. Você não deve buscar só a presença de Deus dentro da igreja. Você não deve vir aqui para buscar a presença de Deus, porque você carrega a presença de Deus dentro de você. Agora, muito mais do que você vir aqui e ouvir eu ministrar, eu falar, muito melhor seria você ouvir o próprio Deus falando com você. Você sabe por quê? Porque quando você ouve eu ministrar aqui, você pode achar que é um homem que está falando. Você pode achar que eu que estou falando, porque eu conheço a sua vida, eu conheço a sua história, eu conheço o que está acontecendo com você. Mas você é tão bobinho. Você é tão bobinho. Isso é um sinal que você precisa armar uma tenda urgentemente com Deus. Eu não estou aqui usando o púlpito para passar recado para você. Você se acha tão especial assim? O pastor tirar um culto para pregar só para falar para você o que ele tem que falar? Eu sei que você é especial, mas aqui eu não trato com o indivíduo pessoalmente, eu trato com a igreja. E a minha preocupação não é somente
se você não está na presença, a minha preocupação é a igreja inteira estar na presença. Glória a Deus. Aleluia. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se o diabo está falando no seu coração que eu estou mandando uma mensagem para você, vá para a tenda e vai ouvir o que Deus tem a falar. Tem dúvidas? Se é o homem, se é o Espírito Santo, vá para a tenda. Tem uma tenda aí dentro de você. Faça como Moisés, saia do meio da congregação e vá para a tenda, ter um tempo com Deus, para ver o que Deus vai falar com você. Eu só sou um instrumento de Deus aqui na sua vida. Amém. E se tem uma coisa que eu detesto, não gosto, é de ficar metendo bico na vida dos outros. Eu só falo com aqueles que me procuram, que querem e que desejam ser aconselhados e ter um discipulado. Com quem não quer, irmãos, cada um é dono da sua vida, cada um cuida das suas. Todos aqui são crentes, são maiores de idade, amém, irmãos? Cada um aqui é responsável pela sua vida espiritual. Se você acha que está saindo daqui é da carne, não faça, continue vivendo sua vida normalmente. Mas eu estou aqui passando aquilo que Deus está mandando. Quando Deus manda, o burro obedece. Amém? Então olha só, Moisés ele ia para a tenda, para quê? Para ouvir Deus falar. A tenda é o lugar onde é só você e Deus. Agora, olha só, por isso que Moisés não queria outras coisas. Por isso que Moisés falou, olha, não me tire daqui se a tua presença não for comigo. Moisés conhecia a presença. Agora olha só, que interessante. Volta aí, versículo 7. Olha que só interessante. Moisés costumava, ou seja, Moisés sempre estava em constante busca pela presença de Deus. Moisés, era costume de Moisés estar na presença. Pega água aí para mim, por favor. Era costume de Moisés estar na presença. Não era ocasiões especiais que Moisés ia buscar a presença. Não, Moisés estava acostumado com a presença de Deus na vida dele. Por isso que ele não trocava a presença por outra coisa. Outra coisa importante, olha só, todo aquele que buscava o Senhor ia à tenda da revelação fora do acampamento. Olha aqui para mim, não tem como. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Não tem como. Não tem como. Não tem como você desfrutar da presença somente no meio da congregação. Não tem como você desfrutar da presença somente vindo aqui nos domingos assistir o culto 2 horinhas. Não tem como você desfrutar da presença somente indo na célula, ficar 2, 3 horas na célula. Não tem como. Não tem como. Se você não sai fora do arraial, não arma sua tenda na sua casa, não arma sua tenda no seu trabalho, não arma sua tenda no seu caminho, não arma sua tenda fora da igreja, não tem como ter a presença. Aleluia. A presença está com você todos os dias. Amém. Glória a Deus. E olha só, a tenda traz revelação. Revelação do quê? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas olha só, que importante aqui. Pode passar, versículo 8. Quando Moisés ia à tenda, o que acontecia? Todo o povo se levantava. Cada um ficava em pé na entrada da sua tenda. E acontecia o que depois? Olha o que está dizendo aí. E contemplava Moisés pelas costas, até que ele entrasse na tenda. Por isso que Deus queria exterminar esse povo, irmão. Ai, que raiva. Olha só. Moisés apontava o caminho da tenda. O
quem quisesse a presença, Moisés estava apontando o caminho. Olha, a tenda está ali, a tenda está aqui hoje, dentro de você. Aleluia. Moisés está apontando o caminho da tenda. O que o povo fazia? Aleluia, glória a Deus, amém, pastor. Eu creio, recebo, oh glória, é forte, é isso, é isso. E aí o que acontecia? Eles não entravam na tenda, ficavam na porta, cada um na porta da sua tenda. Olha só o que acontecia depois, versículo 9. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Olha só, a presença vinha sobre Moisés. Moisés entrava na tenda, a presença de Deus descia, a nuvem via. Aí o povo, olha aí, versículo 10. E todo o povo via a coluna de nuvem que estava na entrada da tenda. E todo o povo levantando-se, adorava cada um na sua entrada da tenda. Tem uma grande diferença aqui, irmãos. Esse é meu medo. Esse é meu grande medo. Sabe o que? O povo levantava adoração, não porque eles estavam sentindo, mas por aquilo que eles estavam vendo. Eu nem posso dizer que isso é uma adoração, porque Moisés adorava. Porque quando Moisés entrava na tenda, a nuvem descia, o poder vinha, a glória de Deus descia. E o povo, eles adoravam, porque eles viam a glória descendo na vida de Moisés, mas não descia na vida deles. Eles adoravam só por aquilo que eles estavam vendo, não pelas experiências pessoais que ele tinha. Quem era o único que estava tendo experiência com Deus ali? E o povo? Eles estavam glorificando, sabe por quê? Porque Moisés tinha presença. É muito ruim. Isso não é bom. Isso não é bom, você vir aqui e adorar porque o grupo de louvor está com a presença aqui. Não é bom você vir aqui e adorar porque o pastor tem a unção, tem a presença aqui. O bom é que todos tenham a presença. O bom é que todos desfrutem da presença. O bom é que quando você abre a sua boca, a glória de Deus venha. O bom é que quando as pessoas olhem para a sua vida, eles vejam a glória de Deus. O bom é que não é para você sentir a unção que os outros atraem, não é você sentir o poder da nuvem que os líderes dessa igreja trazem, mas o bom é você sentir a presença de Deus pela sua tenda, por aquilo que você tem buscado, por aquilo que você tem se esforçado, por aquilo que você tem gastado, tem investido seu tempo com Deus. Aí tem crente que vem na igreja e fala: nossa, hoje o culto estava frio, né? Claro, você veio aqui para querer receber a bênção através da vida de outros. Meu Deus. Você vem aqui querer que Deus fale com você através do pastor, através do líder, através de um profeta. Você não quer receber você mesmo, ouvir Deus falar com você? Para Deus falar muitas vezes com você, Deus tem que ter intermediários. Isso não é bom, porque você tem a sua tenda, você carrega a sua tenda dentro de você. E a tenda é o lugar onde Deus quer falar com você, é o lugar da presença se manifestar. Então olha só, a tenda é o lugar aonde Deus fala. A tenda é lugar de solitude. A tenda é lugar onde você e Deus, é você e Deus. Olha aí, versículo 11, passa aí, versículo 11.
E o Senhor falava com Moisés através de profetas, através do pastor, através de um anjo, através de uma mula, através do cachorro. O Senhor falava face a face com Moisés. Sabe, meu irmão, esses dias Deus quer falar face a face com você. Deus quer manifestar a presença dele na sua vida. Ei, você que faz tempo que não sente a presença de Deus, o Senhor quer fazer você sentir a presença dele. Arme a sua tenda, busque pela nuvem, busque pela glória, busque pela presença. Não ore somente aqui na igreja, não ore somente na hora que você levanta, não ore somente na célula, ore em todo o tempo, tenha um tempo, arme a sua tenda, tenha um tempo de solitude com Deus, tenha um tempo a sós com o Senhor, vai ver o que Deus quer falar com você, Deus quer falar pessoalmente com você, Deus quer colocar convicções no seu coração, Deus quer libertar você de muitas coisas, Deus quer tirar todos os bezerros de ouro da sua vida, mas você precisa ouvir Deus falar com você, você precisa gastar tempo na tenda com o Senhor. Só quem tem a tenda desfruta da presença, o resto adora de longe. Ei, vou repetir para você. Só quem tem uma tenda desfruta da presença, o resto adora de longe. Aleluia. Qual turma você pertence? Os que adoram de longe? Ou aqueles que têm a tenda? Amém. Deus se manifesta na tenda. Deus se manifesta na tenda do seu coração. Você tem ouvido Deus falar com você nesses dias? Ou você está com o coração tão fechado, mas tão fechado, que você não ouve nem Deus falando com você através da mensagem do domingo? Versículo 13, olha o que diz aí no versículo 13. Se achei favor aos teus olhos, rogo-te agora que me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim que continue a achar favor aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Olha a oração de Moisés na tenda, na hora da comunhão, na hora que a presença se manifesta. Ele fala assim: Senhor, se eu tenho achado favor aos teus olhos, rogo-te agora, mostra os teus caminhos. Todos aqueles que entram na presença de Deus, eles têm uma preocupação. Ei, presta atenção nisso. Isso aqui pode mudar a sua vida. Todos aqueles que entram na presença de Deus, eles têm uma preocupação. Qual que é a preocupação? Qual foi a preocupação de Moisés aqui? Senhor, mostra os teus caminhos, para que eu conheça o Senhor, para que eu continue sendo achado, para que eu tenha, que o Senhor continue achando graça na minha vida. Olha a preocupação de Moisés. Moisés queria que Deus mostrasse os caminhos. O que são os caminhos? As direções. A preocupação de Moisés não era com as bênçãos. A preocupação de Moisés não era entrar na terra prometida. Moisés não estava um pingo interessado em entrar na terra prometida. A preocupação de Moisés não era se ele ia ser abençoado ou não, se Deus ia dar bênção, se ele ia conseguir vencer os inimigos ou não. A preocupação de Moisés é: Senhor, quais são os caminhos para mim te conhecer melhor? Como é que eu faço, Senhor, para te conhecer como o Senhor é? O que eu preciso fazer para mim te conhecer melhor, Senhor? A fim de que o Senhor continue gostando da minha presença.
a fim de que eu possa satisfazer o desejo do seu coração, a fim de que o Senhor possa olhar para mim e falar assim: você é um filho amado em quem eu tenho prazer. Amém. Ei, Moisés estava preocupado em conhecer cada vez mais a Deus. Depois você vai pegar um pouquinho para frente aí, você vai ver Moisés, quando ele termina a oração dele, ele fala assim para Deus: Senhor, me mostra a tua glória. Eu quero te ver, eu quero te conhecer, me mostra a tua glória, Senhor. A preocupação de Moisés era conhecer o Senhor. Ele queria ver Deus, ele tinha uma sede por Deus. Qual é a sua sede nesses dias? Qual é a sua sede nesses dias? Você tem sede do quê? O que você tem mais buscado, mais desejado, mais ansiado? É um anjo? São bênçãos? As promessas? Vitórias? Moisés queria conhecer mais a Deus. Sabe por quê? O segredo de todas essas coisas está no conhecer a Deus. O segredo de todas essas outras coisas está em ter um relacionamento com Deus. Não vale a pena você ter as outras coisas e não ter a presença. Moisés queria a presença. Moisés queria que Deus continuasse a achar favor na vida dele. Moisés queria que Deus considerasse aquela nação como o povo dele. Olha só no versículo 14 e 15 aí, o que diz aí? O Senhor respondeu: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. A presença estaria constantemente com Moisés. E Moisés ia ter o quê? Descanso. Aleluia. Você precisa desfrutar da presença para você descansar no Senhor. Amém. Versículo 16, olha o que diz aí: como saber se achei favor aos teus olhos, eu e o teu povo? Por acaso não é por andares conosco, para que sejamos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da face da terra? Olha só, Moisés ele chegou a uma conclusão. Qual a conclusão de Moisés aqui? Como é que eu sei que eu alcancei o favor de Deus? Como é que eu sei que Deus está feliz comigo? Olha só o que ele diz aí: não é por acaso não é pelo Senhor andar conosco. Olha só que coisa maravilhosa. Como que eu sei que eu estou agradando a Deus? Como que eu sei que Deus está feliz comigo? É quando Deus anda com você. Se Deus está andando com você, se a presença está te acompanhando, se a presença está com você, irmãos, saiba que você está agradando a Deus, você está fazendo. Aleluia. Ei, quando as pessoas olham para você, elas veem a presença? Quando as pessoas olham para as suas atitudes, elas veem a presença? Porque quando a presença de Deus é com você, a Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava. O rosto de Moisés brilhava tanto que Moisés tinha que às vezes colocar um pano na face dele, porque as pessoas não conseguiam contemplar a face de Moisés, porque o brilho da glória de Deus era na vida dele. Bem, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em qualquer lugar que você vai, as pessoas sabem que você é um servo de Deus? As pessoas conseguem olhar para você e ver algo de diferente na sua vida? Quando as pessoas olham para você, elas veem Deus, a presença na sua vida? Você já teve a experiência de uma pessoa que você não conhece olhar para você e falar assim: você é cristão?
teve essa experiência alguma vez na sua vida? Ou as pessoas não veem a glória de Deus na sua vida? Minha oração é para que todos aqui manifestem a glória de Deus. Que as pessoas possam simplesmente de olhar para você ver algo de diferente na sua vida. E quando isso acontecer, fique feliz. Glória a Deus. Que um cristão que carrega a glória de Deus, presta atenção, ele não precisa ficar falando que ele é cristão. As pessoas olham para ele e veem que ele é diferente. Ele é diferente na maneira que ele fala. Ele é diferente na maneira que ele se comporta. Ele é diferente na maneira como ele trata as pessoas. Ele é diferente em tudo. O mundo, você pode não conseguir, não saber disso, mas o mundo consegue enxergar um cristão que carrega a presença. As pessoas lá fora, elas conseguem enxergar quando um cristão não tem a presença e quando um cristão carrega a presença. As pessoas lá fora sabem identificar. Então olha aqui, em nome de Jesus, seja um cristão que carregue a presença de Deus na sua vida. Que as pessoas olhem para você e vejam que você é diferenciado. Olha só o que ele fala aqui. Não é por andares conosco para que sejamos separados. O cristão que carrega a presença, que anda com Deus, ele é separado. Ele é diferente. Olha só. Sejamos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da face da terra. Um cristão que carrega a presença, ele é identificado aqui, ele é identificado nos Estados Unidos, ele é identificado no Japão, ele é identificado aonde que ele for. Aleluia. Glória a Deus. Ele é identificado como alguém diferente, como alguém que carrega a presença de Deus. Sabe quando você vai ter a verdadeira alegria? Sabe quando você vai ter descanso? Sabe quando tudo que você tem conquistado vai fazer diferença na sua vida? Quando a primeira coisa na sua vida, a sua primeira busca, for a presença de Deus. Quando você der mais importância para a presença do que para qualquer outra coisa na sua vida. Coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como anda a sua vida? És poderoso, Senhor. A minha pergunta nessa noite para você é: como anda a sua vida? Como andam as coisas? Onde está a presença na sua vida? Existem dois tipos de crente: os que carregam a presença e aqueles que buscam as outras coisas. Que tipo de crente você quer ser daqui para frente? Aleluia, Jesus. Para você que quer carregar a presença, arme a sua tenda e gaste tempo com Deus. Para você que tem bezerros de ouro na sua vida, arrependa-se, arme a sua tenda e vá desfrutar da presença de Deus. Eu queria colocar um louvor. Se você conhece esse louvor, você pode cantar. Se você não conhece, medite na letra dele. Depois nós vamos orar. Vou colocar ele. Aleluia.